Estamos com Rosângela Silva, pesquisadora da Fundação MT, para falar um pouco sobre nematóides. Rosângela, quais os maiores desafios dos produtores para fazer um bom controle, um bom manejo dos nematóides? Os nematóides são pragas de solo, patógenos de solo. Então, a principal dificuldade é essa: o produtor não está vendo o problema. Então, se ele não está vendo, ele tem que implementar diversas ferramentas sem estar vendo diretamente como que ele está diminuindo a população deles. Esse é o principal desafio. E além disso, para manejar os nematóides, ele tem que implementar diversas ferramentas, não é com uma única que ele vai resolver o problema. Por exemplo, ele tem que pensar em coberturas para diminuir a população deles, ele tem que pensar em variedades resistentes, ele tem que pensar em agregar ferramenta química ou biológica para, com isso tudo, ele tentar minimizar o problema com os nematóides, ou seja, fazer com que ele produza bem e os nematóides diminuam a população. Então, um bom manejo, ele demora tempo e ele também agrega várias coisas. Sim, um bom manejo às vezes pode demorar até 5 anos, depende de como está a situação dele. Por exemplo, se for uma área onde ele produzia 60, 65 sacas de soja e ele está produzindo 30, então a população de nematóide já está muito alta. Então, provavelmente não é de um ano para o outro que ele vai conseguir resolver. Quanto tempo vai demorar isso? Depende, tem vários fatores, por exemplo, textura, quantidade de matéria orgânica que tem na área dele. Quanto mais ele agregar massa, palha, melhorar os micro-organismos do solo, vai melhorar a questão do manejo. E como que ele faz isso? Com variedades, com coberturas, definindo qual a melhor cobertura para a situação dele. Então, não é de uma hora para outra. E outra coisa, às vezes ele usa uma ferramenta e também não vê o resultado de uma hora para outra. Por exemplo, a ferramenta biológica, às vezes ele utiliza numa safra e só vai ver resultado depois de 3, 4 de contínuo uso. Então faz com que ele tenha que ter permanência nas ferramentas de manejo que ele está utilizando. E você pode citar um bom exemplo, de um produtor que você viu que deu certo? Sim, a gente já tem aqui no estado vários produtores que estão implementando ferramentas de manejo nas áreas dele e estão tendo bons resultados. Por exemplo, essa semana a gente visitou um produtor na Serra da Petrovina. Ele planta, o maior problema dele é galha, Meloidógenes javanica e cisto, e ele, para manter uma boa produtividade, ele utiliza milho com braquiária, tira o milho, deixa a braquiária, coloca boi, deixa 1 ano sem soja e milho e volta com a soja no próximo ano. Então, fazendo um sistema de rotação. Dessa forma, ele consegue acima de 58, 60 sacas de soja e, na sequência, ele planta o algodão e está conseguindo uma produtividade de quase 400 arrobas, implementando várias ferramentas. E, além disso, ele também utiliza as ferramentas biológicas nas coberturas que ele coloca na entre-safra. E como funcionam os grupos de produtores, nematologistas? A gente montou aqui no estado alguns grupos de produtores para discutir melhor os problemas de nematóides. Esses grupos funcionam da seguinte forma: eles definem quais são as ferramentas que eles querem testar nas áreas, a gente monta numa área menor com problemas e conduz essa área e chama eles para visualizar esse resultado. Então eles vêm até a área, avaliam quais são as ferramentas que estão tendo melhor benefício na redução da população e no aumento da produtividade. E aí ele tira a conclusão para levar para a área dele de que, dependendo da situação do problema, qual seria a melhor ferramenta para ele. E quais as maiores incidências de nematóides? Que tipo de nematóides que tem mais incidência no estado? A incidência depende muito da região. Por exemplo, aqui na 163 a gente tem um problema de cisto, de nematóide de cisto bem elevado. Na região do Parecis também. Na região da Serra da Petrovina a gente tem muito problema com Rhotilenculus reniformes, porque a sequência de cultura é soja e algodão. Então, dependendo da sequência de cultura, a gente seleciona determinados tipos de nematóide. E em relação à soja louca 2, como que ela está aparecendo no estado e como que ela se manifesta? Ainda é um problema localizado. Esse ano a gente teve uma incidência alta na região de Sapezal, mas em alguns talhões
de uma fazenda, começou na cultura do algodão e quando instalou a soja em cima dessa área de algodão, ele também reapareceu, fazendo com que as plantas de algodão perdessem todas as maçãs, ficassem improdutivas, e as plantas de soja também praticamente sem vagem nenhuma e vegetando por um tempo bem maior. Então, eu não saberia dizer se vai ser reincidente todas as vezes dessa área, porque ainda é um problema muito novo, está sendo estudado quais são as condições que favorecem muito esse nematóide. Mas provavelmente seja uma condição climática que favoreceu, por isso que ele ocorreu no algodão e na soja na sequência na mesma área. A gente não tem ideia de quanto está se perdendo ainda por esse nematóide, mas é uma preocupação grande porque a gente não tem ideia de manejo nem de variedade resistente, é um problema muito novo.